Médiuns que operam, exclusivamente, no plano da inspiração e só apresentam lições inferiores, e ainda semeiam intrigas entre os próprios companheiros. A doutrina espírita é realmente de objetivo transcendental por ter como finalidade o aperfeiçoamento do espírito humano. No entanto, os trabalhos de fenômenos físicos são, também, excelentes meios de propagação dos valores sublimes do Cristo, através do Espiritismo. Não vemos desdouro em tal prática, quando as energias primárias do magnetismo seivoso do orbe recebem o toque sábio de forças oriundas dos planos mais elevados, que as transformam no revelador da vontade e da ação dos espíritos desencarnados sobre a matéria. Quanto mais esses trabalhos se tornam frequentes, progridem para níveis superiores e os fenômenos aperfeiçoam-se, merecendo maior assistência técnica dos espíritos superiores. Ademais, com o tempo, melhora a qualidade do ectoplasma oferecido pelos médiuns e assistentes, permitindo a projeção de elevadas entidades na tela do mundo físico. Pergunta: qual é a principal vantagem do trabalho de fenômenos físicos? Ramatiz: a espiritualidade procura todos os meios para provar a vida em sua vibração mais sutil e, no futuro, isso será motivo de pesquisa e de estudo científico profano. Inúmeros cientistas terrenos deram vigoroso impulso aos ensinos e postulados espiríticos, depois de comprovarem pela fenomenologia física mediúnica a realidade do espírito imortal. O espiritismo, além de religioso e filosófico, é também científico, porém, esse aspecto não é mera questão subjetiva, mas deve ser exercitado no terreno objetivo da experimentação cotidiana. Em face das possibilidades cada vez mais admiráveis da ciência do mundo, em breve, será provada a imortalidade da alma, através dos próprios trabalhos de fenômenos físicos efetuados em ambientes universitários. Pergunta: a maioria dos espíritos acha irrelevante o fato de certos adeptos precisarem ver ou apalpar os espíritos para crer. Que tais pessoas não passam de modernos tomés à procura de fenômenos, mas a desinteressadas das reuniões evangélicas da doutrina moral do Espiritismo. Que dizeis? Ramatiz: o importante não é o homem convencer-se da realidade imortal, mas converter-se aos princípios da vida superior. Tanto faz crer na imortalidade do espírito, através de provas concretas da fenomenologia mediúnica física, como pelas intuições vividas na intimidade da alma. O que importa, primeiramente, é verificar-se quais foram as modificações salutares processadas na conduta da pessoa, após ter descoberto a própria imortalidade. Muitos homens, os quais exigiram provas repetidas de fenômenos físicos para depois crer na sobrevivência do espírito, têm sido mais úteis à divulgação da doutrina espírita do que a maioria dos místicos convictos, porém, inoperantes, incapazes de defenderem e valorizarem os postulados doutrinários no momento oportuno. Dizem alguns que não precisam de provas materiais para crer na imortalidade da alma e, no entanto, vacilam em sua fé diante da primeira decepção espiritual. É preciso distinguir a crença definitiva, embora afirmada sob provas fenomênicas, da crença ingênua ou boa-fé, entretanto superficial e débil, como a semente comida pelos pássaros dos desenganos. A administração sideral não exige crença, mas o cultivo das virtudes e repúdio aos vícios e paixões. Não há desdouro em ver para crer, assim como não há mérito em crer sem ver. Na verdade, o espírito não se gradua pela forma usada para admitir a sua sobrevivência. Isso é fruto exclusivo das obras realizadas em favor do próximo, ou de seu aprimoramento espiritual. Pergunta: que predizeis para o futuro, com relação aos trabalhos de fenômenos físicos? Eles enfraquecerão as reuniões evangélicas e doutrinárias do Espiritismo, carreando mais público pela sua natureza espetacular. Ramatiz: os intercâmbios mediúnicos, através dos trabalhos de fenômenos físicos, tendem a se desenvolver caso sejam úteis aos planos de melhoria humana, ou não. Os homens, em seu desespero crescente e cada vez mais desiludidos das religiões estratificadas no tempo, vão empreender todos os esforços possíveis para descobrir a sua realidade mortal.
A ciência penetra cada vez mais intensamente no mundo microscópico e infinitesimal. Atualmente já domina as forças internucleares e outras ocultas há séculos, desbancando os conceitos cultuados por magos e alquimistas. Hoje, sabe-se que atrás dos símbolos, práticas supersticiosas e ritos estranhos dos velhos mistérios, há boa dose de verdades e bom senso. Certas lendas de seres fantásticos, controladores das forças poderosas do mundo, aparecem explicados pela ciência. Os cientistas terrenos disciplinaram a energia atômica, controlaram os demônios das doenças e caminham para o controle da natureza. Evidentemente, quando o homem estiver convencido da sobrevivência do espírito, também haverá de querer conhecer as normas regentes do reino invisível aos olhos da carne. Em face das vicissitudes e dos sofrimentos que chicoteiam a humanidade na Terra, é perfeitamente óbvio o ser humano alimentar esperanças de alcançar sua paz e ventura numa vida integral. O sofrimento do homem sensibiliza-o para a busca do ideal futuro de uma vida melhor. A sabedoria do Espírito Eterno melhora os padrões da vida material, e a função da ciência é de realizar tal objetivo. Por isso, o espírito humano terá, no cenário físico, a ajuda própria científica para eliminar as dúvidas e incertezas. No futuro, o espírito poderá materializar-se nos laboratórios, mesmo à luz do dia, sob o controle de hábeis cientistas e através da manipulação adequada de ectoplasma. O perispírito será examinado em sua temperatura, densidade, espectrografia, magnetismo e odor, através de aparelhos especiais. Há séculos seria estúpido se alguém acreditar na possibilidade de se medir no corpo humano a pressão, a pulsação, a circulação ou verificar-se a quantidade e qualidade de sucos gástricos, hormônios, fermentos, glóbulos brancos e vermelhos. Alguém poderia imaginar o eletrocardiograma, a radiografia, o eletroencefalograma, o ultrassom infravermelho? Através dos trabalhos de fenômenos físicos, os espíritos desencarnados poderão ensinar aos cientistas terrenos a pesquisar e a conhecer os segredos do perispírito. Pergunta: porventura, a ciência terrena conseguirá produzir aparelhos capazes de investigar ou comprovar os espíritos? Ramatiz: sob a inspiração dos gênios do mundo espiritual, em breve podereis ouvir e ver determinados espíritos de nível comum, através de avançados equipos e aparelhos similares à televisão e espécie de psicofone parecido à telefonia terrena. O ectoplasma será alvo de meticulosa pesquisa e experimento da ciência terrena, a ponto de os cientistas conseguirem sua produção em laboratório, na função de elemento mediúnico capaz de efetuar a conexão entre o mundo espiritual e físico, tal como faz no próprio corpo carnal. Pergunta: qual é a significação ou principal importância das curas e operações fenomênicas de médiuns excepcionais, como foi no caso de Arigó e outros, que têm espantado a própria ciência médica? Essa fenomenologia é processada especificamente para aliviar o sofrimento humano, quando falha a medicina do mundo ou se trata de acontecimento deliberado pelo alto, a fim de provar a existência do espírito. Ramatiz: trata-se de acontecimento destinado a abrir clareiras na descrença humana e demonstrar a realidade poderosa do mundo espiritual. O espanto, a surpresa, o insólito e o incomum, terminam por tocar incrédulos cientistas e estudiosos, para atraí-los à espiritualidade, e predispõe outras criaturas a crer na existência de uma vida além da material. Em verdade, dentro do esquema de fim de tempos e da seleção espiritual, já em andamento na Terra, o alto mobiliza todos os esforços e recursos possíveis para chamar, advertir e orientar os homens. Quanto mais o homem se tornar esclarecido espiritualmente, também reduzirá seu problema no além-túmulo, dispensando o fatigante trabalho socorrista dos espíritos assistentes. Por isso, não importa que os sépticos precisem ver para crer ou sentir na própria pele o estilete da vida imortal. O importante é modificarem sua conduta, amenizarem o egoísmo e esforçarem-se para a libertação dos bens efêmeros. O cidadão do século XX precisa reconhecer que, de trás de toda a fenomenologia do mundo, permanece intensa e viva a vontade e o poder da consciência imortal operando na letargia das formas.
O universo é produto da materialização da inteligência criadora, e os homens são os prepostos menores, a auxiliarem na criação incessante. Cada espírito é um deusinho em miniatura, dotado de poderes excepcionais, podendo exercitá-los e aplicá-los conforme o seu amadurecimento e desenvolvimento espiritual. A matéria, como energia condensada nas formas do mundo, sob o impulso vigoroso do ser imortal, também poderá retomar a sua forma primitiva de liberdade e modelar novos mundos. Para vosso despertamento, ocorrem essas pequenas demonstrações, como no caso dos médiuns excepcionais, os quais praticam operações perigosas, dispensando instrumentação médica e a própria asepsia. As formações mórbidas e atróficas do organismo humano são retiradas pela intervenção de médicos do espaço, obedientes às mesmas leis que regem a materialização e desmaterialização da matéria do vosso orbe. Embora para os encamados, essa intervenção pareça ser miraculosa e desmentir a aparente rigidez das leis físicas, tal acontecimento não contraria a ordem existente no universo, somente ocorre em planos mais sutis e sob comando de vontades poderosíssimas. Pergunta: quando acontece de alguns enfermos graves não serem operados, enquanto são atendidos outros de menos necessidade, como temos observado com o médium Arigó, isso é fracasso ou prova para os que são desiludidos? Matiz: não poderíamos considerar como fracassos, ou provas dolorosas, para alguns seres pagarem suas culpas através de decepções. Os acontecimentos daqui e daí ainda se sucedem dentro do aforismo de que não cai um fio de cabelo do homem, que Deus não saiba. Há enfermos graves que não devem e não podem interromper a drenagem dos fluidos tóxicos do perispírito para a carne, no processo transcendental de escoamento para o fio terra simbolizado no próprio corpo. Eles seriam imensamente prejudicados nessa limpeza saneadora ante alguma cura intempestiva. Em geral, o espírito, antes de reencarnar-se, faz propósitos enérgicos de resgatar o karma ou queimá-lo sob o fogo purificador do sofrimento e, por isso, concorda em cumprir um programa de asseio benfeitor para livrar-se da carga venenosa aderida ao perispírito. Mas, depois de encarnado e sob o ouvido do mundo espiritual, eis que também esquece o programa doloroso e higienizador feito e aceita no espaço. Aflito, fez geralmente uma via sacra pelos consultórios médicos ao primeiro sinal de sofrimento. Desiludido da medicina limitada pela lei maior, também recorre ao curanderismo e aos médiuns curadores, mas, para o seu próprio bem, é impedido da cura prematura para não retornar ao além em condições de falência por não ter cumprido o roteiro aceito para a existência carnal, a fim de expelir a escória perispiritual, não se justificando a modificação do programa iniciado com o processo purificador. Em consequência, não se trata de fracasso dos médiuns curadores, mas, apenas, de uma limitação no cumprimento do processo higienizador admitido pelo próprio espírito encarnado. No entanto, no prosseguimento da causa espírita e para atrair a atenção da ciência do mundo são socorridos ou operados enfermos menos comprometidos com a lei, enquanto outros ficam à espera do seu melhoramento espiritual e relegados para ocasião oportuna. Pergunta: poderíamos supor que os espíritos sempre se esforçam para operar fenômenos sobre os homens, a fim de convertê-los à crença espiritual? Matiz: indubitavelmente, os espíritos benfeitores e amigos procuram despertar os encarnados para as coisas do mundo espiritual, servindo-se de todos os meios e circunstâncias à disposição deles. No entanto, o intercâmbio entre o mundo físico e o mundo espiritual é muito difícil, porque o trabalho mais árduo é feito pelos desencarnados. Os homens exigem provas, fenômenos e esclarecimentos dos espíritos, porém, clamam contra qualquer decepção proveniente quase sempre da falta de preparo ou de dificuldades transcendentais interpostas entre os dois mundos. Mas, a verdade é que os encarnados pouco fazem para vir ao nosso encontro, em geral, não conseguem revelar uma fotografia à luz do sol, mas exigem de nós acontecimentos excepcionais contrários às mínimas regras da vida oculta. Ademais, querem ouvir-nos materializados, oferecendo fluidos impregnados de alcoólicos ou engordurados pela banha das vísceras dos animais, ignorando, talvez,
que o ectoplasma não é produto de alambicas ou de fermentações ou putrefações do estômago. Pergunta: que nos aconselhais para incentivarmos os trabalhos de fenômenos físicos? Ramatiz: o mesmo que deveis adotar nas demais formas de intercâmbio com os espíritos desencarnados: confiança, propósitos salutar, sentimentos superiores e pensamentos espiritualizados. Isso não só estabelece um elevado grau de simpatia, atraindo os bons espíritos, como o alto vos credencia para o serviço do Cristo, através da divulgação espiritista. No entanto, é preciso não esquecerdes, o fenômeno imediato pode deslumbrar os olhos, mas só a renovação evangélica atende aos sentidos da alma. Capítulo 3. Exorcismo. Pergunta: que dizeis da afirmação categórica feita pelo Papa Paulo VI, de que o diabo existe e essa entidade abominável vive tentando e atormentando os homens, na mais obstinada luta contra a evolução dos filhos de Deus? Ramatiz: em face do constante esvaziamento da Igreja Católica, consequente da sua posição em negar uma verdade como a reencarnação, e a possibilidade de comunicação com os espíritos desencarnados, assunto hoje corriqueiro em todas as doutrinas baseadas no orientalismo e na codificação kardeciana, ela necessita de algo novo e inusitado, a fim de lhe vitalizar os alicerces desgastados e amparar o edifício religioso secular, antes da sua transformação em ruínas. São muitos os problemas da Igreja: a desobediência de alguns padres, a fuga de outros para o casamento, as dissensões internas, por força das atuais decisões hierárquicas, a destruição sistemática das fantasias dos dogmas, abalados pelas descobertas da ciência moderna, inclusive as falhas da infalibilidade papal, que não consegue superar uma simples leitura da Buena Dicha, a falta de vocação dos jovens para o sacerdócio e, em consequência, o despovoamento dos conventos e das igrejas, e, ainda, as dificuldades financeiras, que se avolumam dia a dia, a fim de manter um clero luxuoso em todas as latitudes geográficas do orbe. A exigência de uma rentabilidade, em síntese, obriga a uma urgente promoção clerical, sugestiva e incomum, que possa reativar o anêmico catolicismo. Mas, o clero católico, caso tivesse admitido em seus postulados o processo sensato e coerente da reencarnação, o qual justifica todos os tipos de destinos humanos, e ainda evidencia o amor, a justiça e a sabedoria de Deus, ficaria solidamente fortificado e seria a mais vigorosa competidora da Umbanda, cuja doutrina mediúnica, hoje, lidera, cada vez, mais o sentimento religioso do povo brasileiro. Isso, malgrado os esforços inovadores na campanha do cursilismo, técnica que, apelando para valores emocionais, consegue sensibilizar os participantes para a vivência dentro dos princípios divulgados, há 2000 anos, pelo próprio Cristo e, atualmente, praticados e conhecidos pelos espíritas. Entretanto, passado o breve entusiasmo das emoções liberadas, a maioria dos cursilistas retoma mesmo a vida apática e de despreocupação com a realidade da vida imortal. Daí, o motivo por que o Papa Paulo VI se decidiu pela ressurreição urgente do diabo, o milenário adversário do Criador, infatigável perseguidor da humanidade e, paradoxalmente, com o mau gosto de só arrebanhar pecadores, ou seja, os falidos do mundo. Sem dúvida, há certa razão e lógica nesse imediato renascimento e consagração de Lúcifer, por parte da bula papal, pois funcionaria como motivação para reativar a fé católica, usando o antiquado recurso do medo. Talvez, a falta de um interesse positivo comum, o clero secular fez renascer o senil Satanás. O Santo Padre já não ignora que, no vosso país, os bons católicos frequentam a missa pela manhã, ou à tarde, e, paradoxalmente, à noite, frequentam os trabalhos de Umbanda para receber do humilde preto velho o conselho fraterno e amigo. A necessidade de uma promoção diabólica deve trazer vantagens para a Igreja Católica Romana, pela união de todos os fiéis, sob a mesma bandeira de guerra. Por sua vez, Satã não deverá fugir à luta e assumir, de imediato, o comando de suas falanges terríveis, que se achavam em merecidas férias.
providenciar as urgentes reformas do inferno, atulhado de tachos arcaicos de água e azeite fervente, enfrentar novamente a fumaça sufocante da lenha verde e movimentar-se entre a azucrinação de berros, uivos e gritos dos pecadores imprudentes. Pergunta: qual é a vossa opinião sobre a existência do diabo? Ramatiz: é evidente e indiscutível que o homem ainda é uma entidade mais perversa e poderosa do que o lendário Lúcifer. Depois que o terrícola lançou a bomba atômica sobre Hiroshima, desintegrando mais de 120 mil japoneses, ao simples apertar de um botão eletrônico e pelo processo mais eficiente e sádio de exterminação, o diabo deve ter tido uma crise de frustração indescritível e, possivelmente ainda hoje, deverá estar deitado num divã de qualquer psicanalista infernal, confundindo mais as suas ideias em conflito. Não será capaz de continuar na administração do milenário inferno, profundamente humilhado diante dos caldeirões anacrônicos de 2000 anos passados, ao se ver superado pelo progresso humano no campo da barbárie. Ademais, há de reconhecer a sua inutilidade, ante o fato irônico de lidar com a pior fauna humana nos diversos departamentos do inferno, a qual é constituída pelos criminosos irrecuperáveis, os pecadores mortais. Não há dúvida que o diabo é um produto mórbido da imaginação humana, pois o modelo escolhido para configurá-lo é o do próprio homem, com alguns enfeites, que seriam motivo de risos em vosso país, como os célebres cornos. Assim, em face de tantas atrocidades, crimes e impiedades, existentes no seio da própria humanidade terrícola, e que se sucedem, tanto em tempo de paz como de guerra, é muito difícil um homem conseguir pintar um diabo muito pior e mais cruel do que ele mesmo. O mais singelo exame e análise da história do mundo terreno é suficiente para se comprovar quanta tortura, massacre, tirania, perversidade e pilhagem norteiam a evolução, motivados, desde as ambições políticas, até a ira e as desforras religiosas, como durante as cruzadas da Idade Média, quando se retalhavam vivos os infiéis comandados por Saladino, a famosa noite de São Bartolomeu, em que milhares de católicos apunhalaram os protestantes, por ordem de Catarina de Médicis, a impiedade dos doges venezianos, cujos adversários políticos eram colocados em esquifes de ferro e, depois, se fechavam as tampas, internamente eriçadas de espetos acerados, as pirâmides de cabeças decepadas e amontoadas por Gengis Khan e Tamerlão, a matança dos cristãos, nos circos romanos, ou na forma de tochas vivas iluminarem os jardins de Nero, as chacinas monstruosas na China, os enterrados vivos no Egito, as degolas em massa, na Turquia, os atrozes empalamentos dos infelizes párias, nas estacas da Índia, os incêndios das cidades pacíficas, pelos flagelos de Átila. E, ainda, recentemente, os milhões de judeus assassinados pelos nazistas, cujos comandantes, masculinos e femininos, dos campos de concentração, praticavam as mais bárbaras perversidades contra homens e mulheres judias. Os próprios sacerdotes católicos, que tanto acusam o paranoico Beelzebul, e lhe atribuem a culpa de todas as maldades do mundo, ainda se tornaram bem piores, quando o Papa Gregório IX instituiu um santo ofício. No decorrer da Inquisição, iniciaram a guerra de extermínio aos judeus, mouros, protestantes, hereges e maus católicos, sofismando com o princípio da purificação, chegaram à hipocrisia de orar pelos culpados. Nos infectos porões de torturas, arrancavam-se línguas, olhos e orelhas, decepavam-se dedos, mãos e pés, até os carrascos do Santo Ofício transformarem os infelizes suspeitos de heresia em molambos esfrangalhados, que, depois, seriam torrados no fogo das fogueiras divinas e ao cântico de hosanas a Deus. Evidentemente, a prática de tais perversidades, tudo em nome do manso e amoroso Jesus, fruto do sadismo humano delirante, começou a afetar Satã que, entre estarrecido e complexado, lamenta sua falta de criatividade e os seus pobres caldeirões enferrujados, que só permitiam uma tortura estandardizada e, cada vez mais, ridicularizada pelo próprio homem. Pergunta: mas,
porque o diabo seria apenas uma figura lendária, quando é cultivada desde os mais remotos períodos de nossa história, e permanece atuando desde a nossa infância. Em verdade, são raras as pessoas que viveram livres da ideia atemorizante da influência diabólica. Que dizeis? Ramatiz, acontece que os antigos magos e sacerdotes, no intuito de estimularem os seus fiéis à prática do bem, conceberam o diabo como oposto a Deus, o paradigma de tudo aquilo que a criatura deveria sofrer, ao praticar o mal. Desse modo, muitas vezes, a concepção de Deus e do diabo pareciam se confundir, e o homem terminava se habituando a essa dualidade, em que se diluíam as fronteiras do bem e do mal. A própria figura de Jeová, o Deus dos Hebreus, tanto podia ser aceita como um Deus vingativo, como a imagem de um demônio justiceiro. Jeová, o Deus judaico, mandava exterminar os povos inimigos, produzia epidemias, inundações, pestes e pragas de gafanhotos contra os egípcios e, em certas ocasiões, como relata o Velho Testamento, exigia a imolação dos filhos e se satisfazia de ver correr sangue. Os próprios deuses gregos eram produtos gerados à imagem e semelhança dos homens, apreciavam sexo, participavam de bacanais e orgias, embriagavam-se, e se votavam a amores escandalosos, agindo de modo excêntrico, com os seus poderes divinos. Júpiter, conforme a lenda, disfarçou-se em cisne para dormir com Leda e, posteriormente, transfigurou-se num touro, a fim de raptar a Europa. Sob tal condição, não é difícil a mescla entre o demoníaco e o divino, trazendo a profunda confusão psíquica ao homem, por já não saber corretamente se a alegria e a aventura, o prazer e o vício, são mais de Deus do que do diabo. Pergunta: e quais foram os motivos ou intenções, que promoveram a concepção do céu para os eleitos de Deus? Ramatiz, a fim de estimularem os seus fiéis à prática do bem, os antigos magos e sacerdotes conceberam um céu guarnecido com o máximo possível de tudo o que poderia ser considerado o extremo do prazer, da alegria e da aventura. Daí, um céu povoado de anjos, no eterno manejo de rabecas e harpas, que eram, na época, os instrumentos mais aperfeiçoados para transmitir a divina música e a ideia de gozo e ventura, resumidos, mais propriamente, na concepção infantil de não se fazer nada, ou seja, a dolce vita, naquele tempo. É muito provável que, se a carpintaria humana resolvesse montar um céu nos moldes das realizações técnicas e conquistas científicas modernas, teria de instalar conjuntos musicais e orquestras sinfônicas de alto gabarito, capazes de executar, desde as melodias singelas do folclore de um povo virtuoso, até a sensibilidade de um Chopin, a matemática de sons de um Brahms, a espiritualidade de um Mozart ou, mesmo, a mensagem universalista de Beethoven. Sem dúvida, o céu no século XX ainda exigiria o toque artístico dos mais hábeis decoradores terrícolas, o preenchimento pela cinematografia panorâmica e pela televisão colorida, num ambiente sofisticado por um éter perfumoso, onde os mais variados cardápios deveriam assinalar os pratos epicurísticos das confeitarias terrenas. Mas, infelizmente, o paraíso teológico ainda apresenta, no século atômico, as mesmas emoções e os prazeres medíocres vividos há milênios, os quais não parecem seduzir os homens para qualquer promoção virtuosa. Pergunta: e que dizeis, quanto à concepção do inferno, cujo cenário também se mantém imodificável, após 2000 anos de sua criação? Ramatiz, na composição literária do inferno teológico, um produto inegável da imaginação humana de mais de 2000 anos, também foram ajustadas as características das torturas e dos castigos primitivos, mais conhecidos e empregados naquela época. Na intenção de impressionar fortemente a humanidade, o sacerdócio hebreu procurou estimular os homens à fuga dos pecados, sob o temor de serem cozidos em caldeirões de água, cera, azeite e chumbo ferventes ou, ainda, assados entre carvões incandescentes e o enxofre sufocante, numa paráfrase assustadora do que, realmente, acontecia de mais atroz em sua época, que era o culto a Baal ou a Moloch. Obviamente,
Se o inferno fosse imaginado no vosso século atual, os religiosos teriam de descrevê-lo como provido de todos os recursos científicos e aparelhagem de tortura e punições modernas. Seria necessário concebê-lo guarnecido de cadeiras elétricas, bombas escaldantes e asfixiantes, câmaras eletrônicas superaquecidas, leitos de chapas eletrificadas, chuveiros ferventes e torradeiras anatômicas. Seriam dispensados os seus caldeirões e tachos anacrônicos e antigênicos, eliminando-se o sistema obsoleto de queima de enxofre e carvão, cujo braseiro primitivo e oneroso consome verbas astronômicas, sem a possibilidade de qualquer indenização por parte dos pecadores completamente falidos. Sem dúvida, o diabo sente-se eufórico nesse inferno eletrificado, programado pelo serviço de computação luciferiana SA, onde lhe bastaria apertar um botão para mover talhas, guinchos, depiladores, ferretes e controle térmico. Câmaras acústicas, para evitar que a sinfonia de gritos, berros e uivos incomodassem os ouvidos de Sua Majestade. Os ventiladores e exaustores elétricos, a eliminarem o odor nauseante da carne queimada. Um inferno limpo, técnico, onde as únicas punições mais primárias e, semelhantes às dos policiais seriam o célebre pau de arara, os choques elétricos com os polos passando por um telefone de campanha, os afogamentos e esmagamentos de órgãos genitais masculinos, bem como a introdução de instrumentos rotundos na genitália feminina, fora o comum espancamento nas partes moles para não deixar marca. Pergunta: quais são as razões mais convincentes de que o diabo não existe, apesar de tantos séculos de crença e temores da humanidade terrena? Ramatiz: é do mais singelo bom senso que Deus, em sua infinita bondade, não iria criar o diabo, um ente absolutamente perverso e com a finalidade de atormentar os seus próprios filhos. Qualquer um, que tenha compreendido o mecanismo da evolução, entende a impossibilidade lógica e ontológica de a criatura ser capaz de se rebelar contra o seu Criador, a ponto de desafiá-lo. Pergunta: conta-nos a história religiosa, que Deus criou um anjo chamado Lúcifer, o qual depois se rebelou contra o Criador e, por isso, foi atirado às profundezas do inferno e, ali, transformado num ser diabólico e abominável para o tormento da humanidade. Que dizeis? Ramatiz: a história, ou mais propriamente o simbolismo daqueles tempos, o que para a nossa cultura peca pela base, aos desmentir a infinita sabedoria de Deus, ao criar um anjo perfeito, para posteriormente evoluir, avilta-se por toda a eternidade, transformando-se na criatura teratológica, perversa e defeituosa, contrariando plenamente a obra divina. É evidente que o anjo Lúcifer, como uma parte da criação divina, possui, em si, as qualidades de seu Criador, que lhe asseguraria a perfeição suprema. Jamais ele poderia regredir aos comportamentos primitivos e egoísticos. Pois o raio de sol não se macula com a poluição da atmosfera terrícola que ilumina e aquece. Se o anjo Lúcifer existisse, seria uma paradoxal negação da suprema perfeição criadora, capaz de falhas tão gritantes, nos seus processos operativos. Entretanto, nos mundos em fases primárias de evolução, há sempre a polaridade como lei fundamental, claro e escuro, bem e mal, amor e ódio, e sombra e luz, que representam referenciais aos espíritos imperfeitos na sua escalada ascensional do menos infinito ao mais infinito eterno. Pergunta: asseguram outros entendidos, que Deus não pôde dominar o diabo, o qual se move em plena liberdade no universo, lutando pelo governo universal sobre todos os seres. Ramatiz: considerando-se a possibilidade de que Deus ainda não conseguiu dominar o diabo, na sua interferência negativa e malfazeja na administração do cosmo, conclui-se que Deus não dispõe do propalado poder infinito e, portanto, lhe falta um atributo essencial: ele deixa de existir. Em consequência, devem aumentar as nossas preocupações quanto aos destinos do ente espiritual, pois, ou o Criador não existe, ou é da mesma espécie do Satã, e nada teria sentido dentro do universo, o que contradiz a nossa experiência sensível. Logo, o demônio é a projeção dos instintos animalescos humanos, nos campos mais transcendentais da evolução anímica.
Os homens, durante os milênios, praticaram mais perversidades no mundo do que qualquer diabo mal intencionado. Não há dúvida de que esse lendário pelotiqueiro personagem da escatologia católica só deve assustar aos religiosos infantilizados ou bestializados pelas consciências culpadas. Pergunta: quereis dizer que a presença sistemática e lendária do diabo atuando no mundo ainda não passa de um mito superado pelos pecados e pelas perversidades da própria humanidade? Não é assim. Ramatiz, sem dúvida, Satanás torna-se uma figura cada vez mais ridícula e anacrônica, ultrapassada pelo maquiavelismo do homem, que o venceu, largamente, em maldade, hipocrisia, cupidez, vingança, luxúria, avareza e desonestidade. Examinando-se a história da humanidade, comprova-se que o diabo foi derrotado pela sua falta de criatividade na prática de crueldades inéditas, completamente incapaz de superar os humanos nos seus requintes de perversidade. Conforme já dissemos alhures, a velha fórmula de se cozinhar os pecadores em caldeirões de água e azeite ferventes, afora algumas variações primárias de espetá-los em garfos enferrujados ou assá-los ao molho sulfuroso, não só demonstra uma tortura muito rotineira, como demonstra a incapacidade diabólica do próprio diabo na administração infernal excessivamente burocrática e, portanto inoperante e fadada à extinção no futuro organograma sideral. Todo esse aparato em nada tem modificado a essência da humanidade no emprego da tecnologia científica nos bastidores das guerras e ditaduras, incrementadas por papas, cardeais, bispos e outros religiosos paranoicos, que, na busca do poder no mundo de César, sacrificam aos milênios a aventura harmoniosa do mundo divino. Pergunta: malgrado as vossas considerações, algo divertidas, quanto à inofensividade do diabo superado pelas torpezas humanas, muitos intelectos desenvolvidos e até de mentalidade científica incomum, cogitam, seriamente, na veracidade da lenda satânica. Que dizeis? Ramatiz: os intelectos bem desenvolvidos na Terra podem ser crianças analfabetas, quanto ao entendimento da vida superior espiritual. Embora sejam criaturas que dominam os conhecimentos do mundo, e cultivam uma erudição voltada para os fenômenos da existência física, são muito elementares e sem correspondência real no trato dos valores eternos da vida imortal. Há criaturas que acreditam piamente na pluralidade dos mundos habitados, confiando tão somente na afirmação de Jesus, quando assegurou no Evangelho, que na casa de meu Pai há muitas moradas. Grandes celebrações no campo da filosofia, da psicologia, da ciência em geral, no entanto, apesar da capacidade cultural e científica na face do orbe terráqueo, não só descreiam dessa possibilidade lógica, como ainda se opõem às doutrinas místicas e ironizam os crentes de tal hipótese, supostamente ingênuos. Da mesma forma, os homens que ainda criam num paraíso de rabecas e harpas anacrônicas, num céu de nuvens acolchoadas, de gases espumosos sob a gerência de um velhinho, ora bondoso e sábio, ora decrépito e errado, na lenda geratriz de Adão e Eva, o único casal responsável pelo povoamento de toda a terra, incluindo pretos, amarelos, vermelhos e brancos, desprezando os princípios imutáveis da genética, malgrado terem apenas 3 filhos, Caim, Abel e Sete, que admitem a lenda de Elias subir ao céu num flamejante carro de fogo, ou do profeta Abacuque, pendurado pelos cabelos, Deus feito carne em Cristo, nascido por obra do Espírito Santo, ou a ascensão de Jesus e Maria, em corpo e alma, para um céu destituído de quaisquer recursos sanitários, agrícolas e medicação, também hão de crer na existência do famigerado diabo. Essas criaturas, na realidade, apresentam somente o brilho do verniz da cultura humana, na intimidade, são almas primárias, movidas pelo instinto deturpado na busca dos prazeres imediatos, que mal podem esconder nas manipulações sociais indignas e hipócritas. Pergunta: mas o certo é que esses homens cultos, paradoxalmente, além de crerem, temem pessoalmente o diabo. Não é assim? Ramatiz: relembramos que essa crença e temor infantil de Satã espelha a alma desses crentes temerosos. Porém,
apegados ao imediatismo dos prazeres da vida, a desforrarem-se dos seus desafetos políticos e religiosos, a subornarem os representantes da lei, nas sonegações fraudulentas, a lançarem, anualmente, no mercado da prostituição, jovens ingênuas e indefesas, iludidas por falsas promessas, a afundarem-se na cachaça ou no uísque, a pilharem as fortunas dos mais ingênuos, a inverterem os valores sadios da moral humana, e a locupletarem-se dos bens públicos, protegidos pelas tolas imunidades do mundo. Assim, as mesmas criaturas que se apavoram ante a possibilidade de o diabo lhes surgir à frente, num gargalhar sinistro, ainda são as mesmas que, durante as hecatombes guerreiras, campanhas de ódios políticos, ou lutas fratricidas entre os descendentes do mesmo país, praticam as mais dolorosas torturas, desde o arrancar de unhas, olhos, línguas e orelhas, ou decepamento de mãos, pés, braços e pernas, até a destruição de agrupamentos pacíficos, quando as chamas desintegradoras de Napalm desfazem os seres humanos, num punhado de cinzas gordurosas. Sob os olhos de um psiquiatra, são doentes mentais, mas, na grande escada evolutiva, são almas primárias ou estacionárias no epicurismo mórbido e na sabedoria hipócrita humana. Não é difícil, nem discutível, tais homens acreditarem na existência do diabo, pois, transferem a essa criatura os seus estados anímicos, e Satã representa-lhes, na realidade, a própria alma com toda a hediondez primitiva. Pergunta: segundo a história sagrada, Satã não passou pela forma humana. Não é assim? Ramatiz: conforme a exposição da Bíblia, o pedigree do diabo é muito mais nobre do que o do homem, pois ele descende diretamente de Deus e pertence à linhagem angélica. Posteriormente, chefiou a subversão celeste e, consequentemente, foi caçado e exilado. O cidadão terreno, feito do barro podre dos pauis paradisíacos, tratou logo de gozar a vida e deleitar-se com as crueldades infligidas aos seus irmãos, em nome de Deus, sem ter qualquer credencial superior. Assim, assistimos às guerras religiosas e à famigerada Inquisição, feitas em nome de Deus, como justificativa para matanças e crimes torpes. Enquanto isso, ao diabo atribui-se a origem de todas as insânias e maldades do mundo. Pobrezinho. Reles aprendiz de feiticeiro. Sem dúvida, ele possui, originalmente, um pouco da natureza divina, pois, tornou-se um anjo decaído, numa rebelião esquisita contra a sua própria essência. É surpreendente como Deus, um ser perfeito, possa ter gerado um monstro. Mais uma vez, afirmamos, o homem, perdendo-se na maldade e hipocrisia, teve que transferir a alguém os seus defeitos e, daí, o diabo serviu de bode expiatório. Pergunta: existe algum simbolismo ou ensino esotérico na configuração excêntrica do diabo com chifres de touro, asas de morcego, pés de cabra, cascos de cavalo, garras de abutre, cauda de leão, e a expelir fumaça de um corpo revestido de pele rubra e chamejante? Ramatiz: indubitavelmente, os responsáveis primitivos pela configuração lendária do diabo cogitaram, inconscientemente, de fazê-lo algo humano, mas, estigmatizado pelos sinais dos próprios instintos inferiores animais, como brutalidade, violência, destruição, crueldade, cinismo, e rapinagem. Sob a aparente teratologia dessa configuração semi-humana, oculta-se o simbolismo das paixões, dos vícios e dos pecados tão peculiares ao homem. Satã, portanto, conforme a mais antiga iniciação, significa o instinto animal, evoluindo para o anjo. Por esta razão, a cor rubra representa a força sanguínea primitiva e as asas, o anseio do princípio espiritual para galgar os cumes mais inacessíveis de evolução. Pergunta: poderia clarear-nos melhor esse simbolismo do diabo? Ramatiz: na figura dos chifres, o esoterista pode aperceber-se muito bem da fúria impulsiva e indomável do touro, que se traduz pela agressividade humana. Os pés caprinos são a lascívia, as asas, ora de morcego, ora de pássaros, representam a procura de ascensão, ou o vampirismo, o corpo semi-humano ao homem, espírito e matéria,
As garras de abutre ainda podem lembrar a avareza e a peculiar agiotagem humana, os cascos de cavalo, a violência. E, assim cada teólogo diabólico criou seu diabo, feito à sua imagem e semelhança anímica. Satanás, em suma, e a figura representativa do próprio homem, as paixões, a lubricidade, a avareza, a violência, a brutalidade e as ambições desmedidas, juntamente com o amor, a meiguice, o altruísmo e todos os valores inatos e adormecidos nas fímbrias do espírito imortal. Satanás é como o homem, misto de divindade e animalidade. Pergunta: mas de tanto cultuarmos a ideia do diabo, temos a sensação de que essa entidade interfere em nossas vidas, ou seria produto de nossos temores inspirados na infância? Matiz: não resta dúvida de que, no esquema criativo do universo, o homem participa com sua consciência em incessante produtividade. Em consequência, toda atividade humana que melhora, atribui-se a Deus, e toda atividade que piora ou destrói, ao diabo. Assim, palpita no âmago do próprio homem, uma fórmula básica, de que Deus é a evolução e o diabo, a involução. Deus é a luz, o diabo, as trevas, Deus, o positivo, e o diabo, o negativo. No entanto, o que mais justifica essa crença ou temor subjetivo do diabo deriva-se do fato de que todos os espíritos, em sua incessante ascese angélica, passam, em algum estágio de predomínio da animalidade, pelas regiões trevosas do astral inferior, guardando reminiscências temerosas das entidades malformadas e sádicas dessas regiões de densidade mais pesada. Explicando melhor, no momento em que a centelha se individualiza no seio da energia cósmica, o seu psiquismo é dirigido no sentido daquilo que chamamos instinto, cuja função é criar uma nova consciência, que irá se estruturando lentamente até o infinito. Nesses momentos de maior egocentrismo, a alma pode executar ações que a levem ao astral inferior, onde outras almas deformadas pelo ideomorfismo perispiritual, trazem configurações hediondas. Sob a força desse magnetismo inferior, que imanta o psiquismo e o amordaça a atividade animal, as consciências primárias desencanadas, e ainda algo inconscientes, quase sempre caem, especificamente, nas regiões trevosas e muito densas do mundo astral. Nessas zonas, demasiadamente compactas em sua especificidade magnética, predomina uma vida quase física, que é liderada por espíritos brutalizados e excessivamente vitalizados pela animalidade, falsos diabos, perversos, despóticos e escravos indomáveis do sexo, entidades que não guardam qualquer escrúpulo para sua satisfação ignominiosa, assim que escravizam as almas mais débeis e desguarnecidas pelos seus próprios pecados. Trata-se de lembranças que todas as almas trazem gravadas em sua intimidade psíquica, deste é o mundo astral trevoso ou infernal e, assim, traduzem, na tela embaçada da memória mental atual, as impressões de um passado impreciso. E, como Satã é a cópia deformada do homem, a sua contextura peculiar também pode variar, conforme seja a psicologia e o temperamento de cada povo ou raça. Pergunta: poderias explicar-nos, mais claramente, essa variação da figura do diabo, conforme seja o tipo de cada povo ou raça? Matiz: conforme a latitude geográfica, a região, os costumes, o sentimento religioso e o entendimento psicológico da vida humana, a figura do diabo também varia na sua personalidade representativa. Assim, para o oriental, o diabo tem a cara exata do ocidental, enquanto Deus tem os olhos oblíquos. O Zulu rende homenagem ao seu Deus preto como carvão e se arrepia e excomunga o diabo branco, de fisionomia europeia. Quer o chamem, na linguagem clássica, de Satanás, demônio, Beelzebu, Lúcifer, espírito do mal, anjo das trevas ou Belfegor, ou a voz popular o denomine de tinhoso, capeta, coisa ruim, canhoto ou demo, ou, ainda sejam engados indígenas, o mafarrico dos portugueses, o padeiro dos franceses, o Exu da macumba, o Pedro Botelho, ou Molfino, das velhas lendas. O diabo representa, sempre, a figura da própria alma,
quando subverte as admiráveis qualidades de sua natureza espiritual para se devotar, apenas, às paixões odiosas, à crueldade ou às impurezas da velha estirpe animal. Na ascensão do espírito para os planos edênicos, o inferno e o diabo também se tornam cada vez mais distantes e apagados, porque as zonas trevosas, existentes em cada criatura, principiam a ser clareados pela luz angélica. Pergunta: há algum prejuízo mental ou espiritual pelo fato de as religiões dogmáticas ainda nutrirem e incentivarem a ideia do diabo e do inferno, com a finalidade de atemorizar os fiéis? Ramatiz: sem dúvida, é bem lamentável o prejuízo dessa campanha, tão obsoleta e mórbida, pois a vida mental predomina primeiramente no homem e tanto o liberta como estigmatiza de acordo com a sua convicção boa ou má, fantasista, enfermiça ou sadia da realidade espiritual. Infelizmente, as religiões católica e protestante, com os seus afluentes, que brotam, incessantemente, na diversidade das interpretações bíblicas de características pessoais, ainda creem nelas e alimentam as configurações tenebrosas e aniquilantes de um credo infantil, dominado pelas sugestões mentais negativas e apavorantes. Sob tais circunstâncias, apontam, todos os dias, no além-túmulo, magotes de espíritos alucinados, cuja mente desgovernada pelas concepções terríficas sobre o inferno e os seus demônios, os leva a tal desespero que se impermeabilizam a qualquer sugestão confortadora ou socorro benfeitor. Os espíritos malfeitores, então, se aproveitam dessas mentes infantilizadas e apavoradas pelas imagens diabólicas e mais reforçam os quadros visualizados e os vitalizam por técnicas ideoplásticas especiais. Pergunta: seria de maior progresso para as religiões dogmáticas o desaparecimento dessa tradição mórbida infantilizada do céu e do inferno, arraigada entre os seus adeptos? Ramatiz: considerando-se que a humanidade não melhorou, apesar do incessante convite para o céu, ou da ameaça de um inferno, o sacerdócio católico e a comunidade protestante há muito que deviam ter esclarecido a mente dos seus fiéis, fazendo-os compreender que Deus não é um bárbaro impiedoso, a punir eternamente os seus filhos. Nem se trata de um Deus, a distribuir favores e prêmios celestiais aos fiéis seguidores de suas doutrinas religiosas preferidas na terra, nem é um soberano vingativo, cujo amor próprio é ferido pelos simpatizantes de outros credos religiosos. O céu e o inferno são conquistas da alma operosa, dirigindo seus labores para o serviço desinteressado ao próximo e não procurando explorar o irmão em todos os aspectos. Considerando-se que raras almas desencarnam isentas de qualquer mácula ou pecado, então, a dúvida e o medo sempre acompanham a maioria dos falecidos, após a alfândega do túmulo para o ingresso no além, onde as criações mentais macabras pela perspectiva do inferno deixam-nos completamente alucinados pelo pavor. As incoerências ensinadas pelos dogmas católicos e da Igreja Reformada trazem, assim, dificuldade de socorro a esses pobres espíritos, sem a mínima esperança de salvação, ou a graça de retorno ao lar amigo deixado na terra. Pergunta: através das vossas palavras, pressupomos que os espíritas, ou adeptos de credos mais liberais, como Rosa Cruz, a Teosofia, a Yoga ou mesmo a Umbanda, depois de desencarnados, sofrem menos no além-túmulo, em face do seu melhor conhecimento da realidade espiritual. Não é assim? Ramatiz: realmente, tais adeptos sabem que o inferno é apenas uma lenda infantil, enquanto o pior sofrimento do mundo astral ainda é provisório e sempre alimentado pela esperança de uma recuperação espiritual pela bondade e magnanimidade de Deus. Em verdade, toda uma egressa de mundos primários ainda traz, simbolicamente em si mesma, um pouco do inferno, mas a insensatez religiosa, torturar-se a imaginação humana e predispor o espírito desencarnado ao terrível desespero mental de julgar-se condenado ao eterno sofrimento. Ao contrário da fé católica e protestante, a doutrina espírita esclarece, sadiamente, quanto à existência de um Pai amoroso e incapaz de castigar seus filhos, proporcionando-lhes novas oportunidades de redenção espiritual, através da reencarnação. Pergunta: como se verifica essa indesejável condição mental,
que é provocada pela imprudência do sacerdócio católico ou do ministério protestante, quanto à ideia enfermiça do inferno e diabo eternos, e que conduz os desencarnados às incontroláveis alucinações e ilusões do além-túmulo. Ramatiz, assim como as crendices sombrias e a fantasmagoria das lendas mórbidas criam estados de temor e angústia nos sistemas nervosos fracos, chegando a alterar o equilíbrio psíquico. As descrições apavorantes que as religiões dogmáticas fazem do inferno e do histérico Satã também fixam, nos seus fiéis, os quadros tenebrosos e enfermiços, que, mesmo depois da morte corporal, permanecem vivos na tela mental para o medo e desespero da alma pecadora. Sob tal condição ideoplástica, produzem-se pavores e demenciação tão intensa que impede o socorro dos espíritos guias e mentores, confundidos pelos clichês mórbidos, profundamente impressos no mental dessas almas perturbadas. Pergunta: considerando-se que o diabo é uma lenda sem qualquer foro de realidade, mas, apenas, uma figura simbólica do próprio homem com suas maldades, que se deve julgar das manifestações diabólicas, que o sacerdócio católico procura neutralizar com o recurso do exorcismo. Ramatiz, é de senso comum, entre os espíritas e umbandistas, que, mesmo os piores quadros de pavor e incontrolável manifestação extraterrestre, não passam de acontecimentos produzidos por espíritos de criaturas já falecidas. Embora eles assumam características tão terrificantes e hediondas, justificando a presença do lendário Satã, assim mesmo, não passam de atuações de espíritos obsessores, cruéis e vingativos, que usam de todas as armas e recursos possíveis para exercer a sua vingança contra os adversários encarnados. E, quando eles se apercebem de que suas vítimas creem infantilmente na existência do diabo, aproveitam-se para lhes atirar pavor, no sentido de enfraquecer, cada vez, mais o equilíbrio mental e anímico. Fica um ensino: é bem mais difícil, para o espírito obsessor, conduzir um homem sensato, bom, lúcido e descrente da lenda do diabo, a um estado de enfraquecimento ou pavor mental, tomando impossível, ou muito difícil, a obsessão ou possessão. Não há dúvida de que certas manifestações de espíritos vingativos identificam, no campo físico, características, intenções, insultos, mentiras e cinismos tão chocantes que podem ser atribuídos ao tradicional e temido Satanás, o mais imoral dos seres, depois do homem. Pergunta: mas o espírito diabólico não pode tomar, facilmente, o organismo de uma pessoa viva e expulsar-lhe dali o espírito? Ramatiz, a esse respeito, transcrevemos uma das magníficas lições de Allan Kardec, que assim diz: o espírito não entra em um corpo, como entra numa casa. Identifica-se com um espírito encarnado, cujos delitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, e a fim de obrar conjuntamente com ele. Mas, o encarnado é sempre quem atua, conforme quer, sobre a matéria de que se acha revestido. Um espírito não pode substituir-se ao que está encarnado, por isso que este terá de permanecer ligado ao seu corpo até o termo fixado para sua existência material. Em consequência, é preciso existir um consentimento para que se suceda a possessão. Quando possuído, então, se acha subjugado ou obsidiado, de modo que sua vontade enfraqueceu e ele se torna impotente para vencer a força oculta dominante, porque vibra no mesmo padrão ondulatório. Pergunta: em que se resume esse consentimento, quando o próprio indivíduo se torna eletivamente a vítima de um espírito obsessor? Ramatiz, o consentimento é sempre fruto da negligência, fraqueza, viciação perigosa ou, então, devido a culpas kármicas. A conduta irregular, o procedimento criminoso, a especulação fecinina minam as defesas do homem, pois, sob a própria lei do livre-arbítrio, quando se perde a autonomia espiritual, escravizado pelos vícios ou paixões vis, então, é facilmente possível a intromissão de outro comando indesejável. Residência de portas e janelas escancaradas é fácil presa dos amigos do alheio. A prece e o reto viver são os melhores antídotos às possessões diabólicas, às obsessões ou às espoliações de vampiros, espíritos das trevas e mistificadores.
Pergunta: mas, nos casos dos desequilibrados ou deficientes mentais, eles renascem vulneráveis ao assédio dos espíritos diabólicos, ou deixam além túmulos sob o jugo dessas entidades? Ramatiz, e ainda Allan Kardec, através das mensagens dos espíritos benfeitores, que assim responde vossa pergunta: muitos epilépticos,